Olá, Olá, boa Opa, tarde. Olá, boa tarde, Viviane. Tudo bem com você? tudo bem, Adriana? Boa tarde, Seja Beatriz. bem-vinda. A Beatriz também. Tudo bem com você, Beatriz? tudo ótimo. Nesse calor, Que não tanto, bom. mas podia ficar melhor. Verdade. Até que hoje aqui choveu um pouquinho, mas acho que abafa, né? Mesmo assim fica abafado o tempo. E Mas como? olha, sejam muito bem-vindas, tá? A nossa roda de conversa. Como você já sabe, eu me chamo Adriana, eu vou conduzir assim um bate-papo, né? Assim com vocês, mas eu gostaria que vocês ficassem muito tranquilas e à vontade para vocês falarem, né? Aquilo que vocês acharem bom, né? E também podem me perguntar algumas coisas, né? Nós fizemos também alguns vídeos que posteriormente eu posso trazer algumas coisas, né, em relação à mulher, ao mês da mulher. Então, nós estamos aqui hoje, né, para falar justamente desse tema, né, tão importante aí, que é o mês da mulher, né? Nós mulheres, né, temos essa valorização, né? Sempre buscar autoestima, sempre procurar, né, nos valorizarmos e estarmos bem com a nossa imagem, com o nosso ser, né, com eu mesma, né, no caso. Mas hoje eu vou dar voz para vocês, tá? Eu não quero ficar falando muito, não. Eu gostaria, assim, que vocês falassem de alguma experiência, de algum desafio, né? E como mulher vocês enfrentaram ou conquistas, ou no mercado de trabalho, ou na vida de vocês mesmo, tá? Aquilo que vocês sentirem à vontade, até para outras, né, participantes, outras mulheres que estiverem nos ouvindo, né? Poder, assim, se incentivar, ter mais conforto com o seu próprio eu mesmo, né? Porque eu acho que a experiência das outras pessoas, ela é tão válida, né? Hoje em dia, a gente escutar, né? Isso é importante, né? O que vocês me dizem? Vocês querem se apresentar primeiro? Quem gostaria de falar primeiro? Sim. Fala um pouquinho. Vamos lá, eu posso falar. Ok, que bom. Eu tenho 61 anos de idade, me formei profissionalmente, então, me formei em engenharia civil, numa época meio complicada para engenharia para mulher, né? Uhum. Então, se a gente entrar nesse tema, numa época que mulheres não faziam engenharia, era muito difícil a gente encontrar, né, gente disposta a enfrentar este mercado de trabalho e esse tipo de educação. E Isso. adoro engenharia, só que depois de formada eu tive muita dificuldade, sim, em arrumar uma colocação profissional. E eu não digo por ser mulher, eu não digo que este foi o problema. O problema foi numa época em que o mercado realmente estava ruim, né, para a engenharia. Uhum. Então, em 84 eu me formei. Então, eu parti para outros segmentos, né? E o que foi muito interessante, porque a faculdade me deu condições de eu poder entrar em qualquer segmento, né? Então, Uhum. isso para mim foi muito importante. E aí trabalhei em vários segmentos, dentro da área comercial, dentro da área técnica, e já no final da minha carreira, digamos assim, eu voltei para a engenharia, mas num segmento que eu nunca tinha estudado. Então, eu aprendi por internet, fui buscar informações e comecei a Uhum. desenvolver projetos, né, de produtos novos, que no caso era o LED, quando o LED estava entrando no Brasil. E na parte pessoal, sou extremamente realizada, tenho uma filha maravilhosa, já estou viúva há 2 anos, vai fazer 3 anos agora. Tive um casamento muito feliz. Então, se vai em relações, realizações pessoais, eu me sinto
plena, ainda tendo muito a realizar. Profissionalmente, eu ainda busco colocação. E aí que entram os maiores problemas, porque a gente não consegue colocação depois de determinada idade, né? Então, eu acho que hoje é o meu maior desafio. Então, é um resumo, um pequeno resumo, é mais ou menos. Sim. E mesmo com. Posso te fazer uma pergunta À só? vontade. Ok. Mesmo com esse desafio, né, Viviane, o que você assim tem feito, né? E também para você falar para essas mulheres, né, que também podem estar na mesma situação ou não, ou até nem é por conta da idade, mas às vezes a própria profissão, o próprio mercado, né, como você falou anteriormente. Como Uhum. é que você tem feito isso assim hoje, na prática? Buscado isso? Na realidade, hoje, eu procuro alguma coisa para fazer. Tanto que eu brinco que eu já virei quase que um marido de aluguel, né? Então, eu procuro fazer tudo que é possível, dentro do que é possível. Então, aprendi crochê com 8 anos de idade. Então, quando eu não achei mais colocação profissional, eu fui fazer crochê, trabalhos diferenciados, com fio náutico, fiz uma série de coisas, tanto que está aí no meu Instagram. Aí, dentro de casa, eu faço qualquer negócio. Então, se precisar, eu troco uma resistência de chuveiro, pinto vasos e vou preenchendo o meu tempo, porque realmente eu não posso ficar, embora não tenha condições de, não tenha trabalho, né, eu tenho que buscar alguma atividade, que eu acho que isso é o que faz bem para minha cabeça, né? Então, Que me bom. informar, estudar coisas pela internet. Então, eu estudo as coisas mais inusitadas. Eu vou estudar, por exemplo, como fazer uma horta doméstica, né? Procurando coisas realmente para preencher meu tempo, para ocupar meu tempo e ocupar minha cabeça, né? Então, eu acho que é um momento que eu procuro, não encontro, eu me candidato, é difícil conseguir. Outro dia mesmo me candidatei para uma vaga de recepcionista de um beach tênis, e aí o pessoal falou, não, mas eu preciso alguém que tenha disposição, alguém que entenda de aplicativos, de sistemas. Eu falei, eu sou engenheira luminotécnica. Se eu não entender de sistemas, eu estou frita, né? Então, eu acho que existe muito esse tipo de preconceito em relação à idade, né? Então, acho que porque você nasceu no século passado, então você não entende de nada, você não é capaz de aprender nada novo. E eu acho que sim, que todo dia a gente tem muita coisa para aprender. Todo dia você tem que aprender alguma coisa nova, e isso até o fim da vida, né? Então, Sim. eu vou preenchendo o meu tempo. E esse preencher o tempo, assim, da onde que vem essa sua motivação, assim? Como que você enxerga isso, assim, na Viviane? Sempre foi assim? Teve alguns momentos que não foi tão assim, motivacional? Como é que você pode falar isso para as mulheres hoje? Que estão Eu assim, mais digo assim, estagnadas, né? eu acordo como se fosse um comercial de margarina, todos os dias. E eu acho que a gente tem que acordar bem, né? Eu ainda brinco, eu dou bom dia para os pássaros, eu gosto da natureza, então eu acho que amanhã, a primeira hora do dia, o despertar, tem que ser importante, né? Ele te energiza, ele é muito bom. Então, eu sou muito pilhada, né? Isso é normal. Já tive baixos, sim, tive muitos baixos, né? Em determinados momentos. Só que aí eu falava comigo mesma que eu tinha que me levantar. Eu não tenho ninguém para me levantar. Lógico, eu conto com o apoio da minha filha, né? Mas a princípio a gente pensa como mãe, você tem que se levantar, você não pode depender da sua filha, né, para te levantar, né? Então, eu acho que eu tinha que sempre me motivar.
Então, eu me motivo já acordando bem, já me tratando bem, gostando de mim, e eu realmente gosto de mim. Essa é a coisa, eu acho que é mais importante. Eu tento me valorizar tanto na parte pessoal quanto profissional, quanto espiritualmente também. E isso, para mim, é importante também. Certo. Agora eu vou viver grata, vou chamar um pouquinho a Beatriz para ela também compartilhar com a gente. Depois eu vou fazer assim, uma pergunta para as duas mais à frente, mas assim, é muito bacana, né? Tudo isso que você falou também. E aí, Beatriz, tudo bem? Você quer falar alguma coisa sobre você? E também, se quiser falar alguma coisa do que a Viviane falou, se você se identificou com algo, né? Também fica à vontade, tá bom? Ah, sim, sim. Então, eu me assemelho bastante, né, no sentido de sempre ter buscado uma carreira, né? E a gente sabe que como mulher tem os seus desafios. Então, Aham. eu comecei a trabalhar muito nova. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, desde aquela época já na minha profissão como designer gráfica e publicitária. E foi Uhum. crescendo, assim, desde então. Hoje eu tô com 27, né? E Uhum. foi crescendo, mas assim, sempre altos e baixos, e sempre tem uma coisa assim que é muito importante, que nenhum emprego define caráter, né? Então, assim, muitas vezes a gente perde oportunidades, a gente perde oportunidades de crescimento, mas isso é a nossa identificação de caráter. Isso não tem como mudar, né? Porque nem tudo tem um preço. Então, a gente muitas vezes prefere o crescimento orgânico do que pegar atalhos, né? Isso é sempre importante. E Uhum. acho que é isso. Sobre a minha vida pessoal, praticamente sou casada hoje e tenho mãe para cuidar, né? É Uhum. praticamente isso. Cuido da minha família, mais com um papel mesmo antigamente determinado masculino, a área de sair para trabalhar, trazer dinheiro para casa, do que como o papel antigamente definido como feminino, né? Uhum. Ok. Então, acho que eu estou na fase da vida onde qualquer um, seja homem ou seja mulher, começa a correr atrás dos objetivos com cada vez mais a força para poder conseguir, porque sabe que depois de determinada época isso vai parar, essa determinação acaba, então isso tem que ser utilizado nesse momento. Acho que as minhas grandes inspirações, principalmente de trabalho, são meus pais. A minha mãe sempre teve uma visão de trabalho muito perfeita, o trabalho dela sempre teve, nunca passou um erro, é sempre perfeito, é sempre maravilhoso, e isso sempre acabava desagradando muita gente, Sim. mas e uma visão tática que meu pai tinha em relação ao trabalho, que é uma coisa que eu quis adotar, de entender pessoas, de entender aonde eu vivo, de entender onde que eu tô, de entender mais ou menos a empatia, né? De você entender o que as pessoas sentem, mas sem se colocar de fato no lugar delas. Porque é assim que você consegue mudar algum tipo de situação. Então, Uhum. aprendi muita coisa com a minha família, principalmente ao Uhum. profissional, e vivi muitas coisas e que eu tive que aprender sozinha também, porque eu sou teimosa, e gente teimosa só aprende errando. Então, aprendi várias vezes que amigos são as coisas mais importantes que vão ficar com você, independente de qualquer coisa. Eu aprendi que você precisa sempre ter algum respaldo, seja da sua família, seja do seu marido, da sua esposa, seja de qualquer um que você possa confiar no sentido de, meu Deus, eu acordei num avião, eu estou indo para a Arábia, pelo amor de Deus, alguém me busca, sabe? Sempre vai precisar ter um tipo de pessoa na sua vida que possa te dar esse respaldo para você se sentir seguro. E a autoconfiança, né? Porque eu acredito que a gente consegue fazer qualquer coisa que a gente acredite que consiga. Mas quando não acredita que consegue, a gente não faz mesmo. Então, assim, sempre se aliar a pessoas que
ajudam você a ter uma confiança sempre em alta, que você pode ir atrás das coisas, que você pode conseguir sempre mais, cada um para comemorar suas vitórias e para cada um para poder também abraçar e chorar suas derrotas, porque ninguém é de ferro e ninguém acerta sempre. Então, eu acho que são as coisas mais importantes, os pilares da vida de uma pessoa, né? Mas principalmente de uma mulher, porque a mulher ela tem essa visão de mundo como se fosse a família dela. Ela adota as pessoas como filho, ela adota as pessoas como mãe, como pai. Então, assim, a mulher, para conseguir lidar emocionalmente com o mundo, ela precisa ter pilares. É isso, eu acho. Muito bom, muito bem. Hoje eu também tenho uma palavra que você falou que é determinação. Eu, assim, escutando, né, o que a Viviane estava falando e agora o que você falou, acho que complementa algumas coisas, essa questão da motivação, né? A pessoa também tem que ter uma determinação, né? Tem que estar determinada a fazer algo, né? Essa motivação é entusiástica também, quer dizer, o entusiasmo da própria pessoa, né? Essa questão da autoestima, né? Da autoconfiança também. E você trazendo questões da família, eu achei assim bem bacana, porque a família é a base, né? E também a questão dos pilares, tudo, e o perfil da mulher, que a mulher tem um perfil mais de amorosidade mesmo, né? Mesmo a mulher que é aquela profissional, que vai em busca, vai à luta, né? Que hoje em dia a gente tanto fala, mas a mulher não pode perder o seu lado, né? Também do feminino, da amorosidade, de saber ouvir, né? De ter essa empatia, né, conquistando também, né, as pessoas, né. Eu achei, assim, fantástico, né, Viviane, quero até te pontuar, você falando, assim, que você foi em busca de um trabalho e a pessoa disse de questões, assim, técnicas, né, no caso da profissão, como se realmente se invalidasse, né? Quer dizer, a idade de alguém validasse aquilo, o conhecimento dela, né? A determinação dela em aprender, porque o conhecimento, o aprendizado, a gente vai estar sempre aprendendo em qualquer idade, não é verdade? O que você me diz sem disso? dúvida. Depois a Beatriz vai falar um pouquinho também para a gente já, né, gerar um bate-papo mais. Eu acho que assim nunca é tarde para você aprender nada, né? E em relação a obstáculos no trabalho, se eu for falar, eu não vou falar muito bem de quem eu tive obstáculos, ou seja, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito no meio em que eu trabalhei. Então, e era um meio muito masculino. Então, nunca tive preconceito, sempre tive muito respeito, principalmente por me impor como profissional. Eu nunca precisei levantar voz, eu nunca precisei fazer absolutamente nada. Só que eu tinha que saber muito, né? Sempre saber mais. Agora, eu tive preconceito, sim, ao longo da minha carreira, em tentar trabalho, mas foi, infelizmente, de mulheres que me entrevistaram, que diziam, mas você tem uma filha, com quem você vai deixar sua filha? Você não vai poder viajar porque você tem uma filha. E não é a realidade. Eu viajava, passava 15 dias fora, fazendo feiras, fazendo eventos, e voltava para casa e minha filha continuava lá, bem tratada, estava com meu marido, estava tudo bem. Então, os maiores problemas que eu tive na minha vida profissional foram com esse tipo de preconceito. Porque muitas vezes a própria mulher enxerga, se é mais nova, inclusive, como nesse último caso, não, então você já tem idade, você não vai saber usar um aplicativo, ou você tem filha, você não vai ter com quem deixar seus filhos. Isso eu acho que não é
não é legal no meio, porque em vez da mulherada se ajudar, vamos dizer assim, né, elas acabam colocando barreiras, né? Então, e eu vejo por outro lado também hoje muita gente que não aceita derrotas, que não aceita as perdas, né? Eu vejo uma geração que se breca muitas vezes na primeira derrota. E a gente teve que levantar, a gente teve que ir à luta. Então, não dá para se deixar derrotar, se sentir para baixo no primeiro obstáculo que aparece. Então, isso eu vejo hoje de um pessoal que não sabe trabalhar bem as perdas. Perdas em todos os sentidos. Você acha que, assim, é uma geração que, às vezes, quando se frustra, né, não sabe o que é se frustrar, né, ou se frustra, assim, parece que vai acabar o mundo, né, Exatamente. sabe o que é, né? Exatamente, e isso eu vejo muita gente que larga a família de lado, porque, como disse a Beatriz, eu acho que a família é uma base importante. Então, principalmente para ajudar nas frustrações, nas perdas, né? E quando a pessoa simplesmente ignora, né? Que muita gente que está na faixa dos 40 anos já fala: meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada, né? E por mais que os pais muitas vezes não tenham estudos, tenham uma cultura menor do que o filho conseguiu adquirir, eles sempre vão ter uma sabedoria para poder passar uma ou outra palavra. Então, eu acho que se distanciar da família é um fator que é muito ruim para as frustrações. Sim, nossa, é bem interessante o que você está dizendo, que agora eu estou me recordando, nós fizemos eu não sei se vocês chegaram a ver, podcast, né, que nós chamamos aí da Biovida de Biocast, eu e também a Elisângela fizemos uma conversa, e eu falei, né, dessa questão familiar, né, que muitas vezes a gente precisa ter um conselho também de alguém mais velho da família, porque por questões de sabedoria, né, claro, nem tudo, às vezes a gente pode filtrar, porque às vezes o que a pessoa está falando naquele momento não se adequa, né, à nossa realidade, né, aquilo que ela viveu há muito tempo, mas tem muitas coisas que a família, né, é o pilar mesmo, né, a nossa árvore, digamos assim, e com certeza eles vão estar sempre torcendo por nós, né, claro que tem, assim, questões, às vezes, que o pai, a mãe acaba projetando no filho algumas coisas que não estão bem, né, não ficaram bem resolvidas dentro deles, né, isso pode até prejudicar numa certa idade, né, lá na frente, ou a pessoa realmente se sentir não valorizada, às vezes a mãe falava que a filha era muito gorda, ou então tinha um problema, né, até, o seu cabelo não tá legal, então tudo isso, né, para um filho, às vezes, pesa, né, mas em outras questões, né, eu acho que é muito válido isso que você está falando, da gente poder também escutar essa sabedoria e poder valorizar, né, valorizar tudo isso, e em busca do nosso próprio autoconhecimento depois, né, posteriormente, se a gente vê que a gente não está conseguindo lidar com algumas coisas, é buscar algum tipo de aconselhamento ou acompanhamento, mesmo com um profissional, né, eu vejo que é bem importante, então se vocês depois tiverem oportunidade de assistir, ele está um pouquinho longo, mas está muito bom, assim, também dá para assim, discutir, né, e ver bastante questões lá que nós colocamos também, né, muito bom você ter tocado nesse assunto. Muito bem, quer falar alguma coisa, Beatriz, sobre isso também, dessa continuidade? Eu acredito, assim, que um dos principais erros que a gente comete durante a vida é acreditar que que os nossos pais não são pessoas, né? Ou que os nossos filhos não são pessoas. Eu acho que é importante que a gente entenda que, como pessoas, todo mundo tem seus erros, seus defeitos, seus acertos e suas experiências. E também é importante que ninguém se presuma mais do que o outro. Da mesma forma que você não se projeta melhor do que seu amigo, você não é uma versão melhorada dos seus pais, você é diferente.
entende? Então, assim, muita gente tenta, às vezes, até o final da vida de uma mãe ou de um pai, e trocar, inverter os papéis, e essa inversão não existe se você respeita aquela pessoa como pessoa. Então, é a única coisa que eu gostaria de acrescentar, mas eu gostei bastante da fala, né? E, assim, eu acredito que a perseverança, ela encontra caminhos diferenciados, né? Quando você insiste muito em algo, você acaba encontrando um caminho para aquilo que você quer. Não vai ser o caminho normal, não vai ser o caminho padrão, mas você vai encontrar. Então, a busca, a determinação, ela tem esses enigmas de caminho que a gente vai conseguir ir em frente, seja tem que a gente tenha que dar todas as voltas do mundo. Você falou assim sobre detalhe, Adriana, se eu puder complementar. Pode, fica à vontade, pode falar. Eu acho que também para os pais, eles têm muito a aprender com os filhos. Né? Então, ao mesmo tempo, coisa com os pais têm muito a ver, né? Então, não é porque eu digo quando é uma geração que tem problema com frustrações, não são todas as pessoas. Então, a gente tem muito a aprender realmente com os filhos, né? Eu acho que isso é importante, estar sempre de cabeça aberta para isso. Né? E buscar ajuda, como você falou, uma terapia, coisas assim, eu acho essencial. E eu, por exemplo, eu acho que o importante é eu ter um círculo de amigas e não ficar dependendo só do núcleo familiar. Você entendeu? Então, eu tenho um círculo de amigas que a gente se reúne, que a gente toma um vinho junto, que eu acho que é extremamente importante, que a gente fala um monte de bobagem, não fica falando de filho, né? E eu acho que isso é extremamente importante, né? E às vezes, se os filhos quiserem, até podem compartilhar esse momento com a gente, né? Por que não? Assim como eu compartilhei esses momentos dos meus pais com os amigos deles, os filhos também de hoje podem compartilhar quando for interessante. Sim, nossa, muito bom isso. Achei assim bem bacana isso que você falou, porque a gente precisa ter o nosso espaço, né? A mulher também, ela não é só a mãe, ela não é só a esposa, né? Ela precisa também ter o espaço de convivência, ter outras redes de apoio, né? Como não só a família, mas amigas, né? Os amigos. Eu acho que isso é bem importante. Nós também colocamos isso, né? Em alguns vídeos, né, que nós fizemos, e é muito bom mesmo. Eu gostei da palavra respeito também, quando a Beatriz falou, porque o respeito é o amor também, né? Quando a gente respeita o próximo, a gente também está mostrando uma prova de amor por si mesmo, né? Porque eu também posso me respeitar enquanto mulher, enquanto pessoa, profissional, mãe, né, esposa, enfim, filha, e também respeitar o próximo, né? Dentro de tudo até que a Viviane falou, né, que até os homens, os engenheiros, né, ela era muito respeitada no mercado de trabalho, né, então eu vejo que isso tem uma grande importância, muito bom, assim, ter essa troca com vocês. O que mais, assim, que vocês gostariam de trazer para a nossa roda de conversa hoje? Não, eu vou avançar com algumas perguntas, mas para agora, daqui a pouquinho. Por mim, pode perguntar à vontade, Adriana. Eu sou tranquila. Uma coisa que é interessante também falar em relação ao a mulher dentro do próprio casamento, né? Que isso eu cheguei a falar, inclusive, para um sobrinho meu que se casou recentemente, e eu falo que as pessoas dentro de um casamento devem ser dois indivíduos crescendo, né? Cada um no seu espaço. Então, que isso forma um casamento. Porque se você começa a tolher o espaço do seu companheiro ou da sua companheira, isso acaba com o casamento. Então, eu tive um casamento muito bom, tive meus problemas com meu marido, como todo mundo tem, mas nós nunca deixamos que um tolhesse a liberdade do outro.
a ponto de muitas vezes ele falar, sai com as suas amigas, vai bater um papo, mesmo quando ele estava doente, né? Então ele falava, você não quer ir bater um papo com a tua amiga, tomar um vinho com ela? Ou seja, porque ele via que às vezes a carga em casa estava um pouco pesada, então ele queria aliviar um pouquinho para que eu depois pudesse me alimentar de energia para poder voltar, né, para o problema que eu estava vivendo. Então, eu acho que as duas pessoas tendo um tolher a liberdade do outro. Isso eu acho muito importante. Ok. Eu acredito que no relacionamento de casal também faça muita diferença, né? O diálogo, os contratos, né? A forma como um casal acha de lidar com determinadas coisas pode não ser a mais comum, pode não ser aquela que está escrita no papel que todo mundo faz, mas eu acho que combinar as coisas sempre com antecedência, falar assim, então, eu vou sair com as minhas amigas, você sai com seus amigos, ou não, você não vai sair com suas amigas, eu não vou sair com meus amigos. É um pouco estranho, mas é combinado antes, entende? Não é? O diálogo nesse momento é uma coisa realmente muito relevante para um casal. Muito bom, isso mesmo. É muito bom a gente ouvir, né, mulheres como vocês, cada uma na sua idade, mas na sua experiência, e isso não tem a ver com maturidade. Maturidade é isso, é aquilo que vocês são, aquilo que vocês estão falando hoje, e eu estou gostando bastante desses assuntos, que são assuntos bem pertinentes, assunto que assim, as mulheres, muitas vezes, né, sentem essa dificuldade, né, e é importante a gente ter essa escuta para a própria mulher, a mulher falando da sua experiência, né, porque a gente sabe como que é, né? Às vezes o dia a dia, a família, o trabalho, o relacionamento. Então eu vejo que assim é muito importante, está muito assim gostoso, né? Essa roda de conversa, assim, esse bate-papo, tá bem assim bacana. E eu, como havia comentado, a gente acabou nesse período, né? Até um pouquinho antes do dia 8 agora, né? E posterior a esses dias nós disponibilizamos alguns vídeos, né, no site aí da Biovida também, do Biovida Saúde, e tem algumas reflexões, tá, que eu postei lá, e a gente, das mulheres poderem fazer algum tipo de exercício, né, para poder até trazer essas reflexões, né. Se vocês agora, nesse tempinho, puderem pensar um pouquinho, falar um pouquinho, assim, para a gente, da opinião de vocês, ou dessa reflexão, eu vou ficar bem grata, tá bom? Tem uma das perguntas que eu coloco assim, que tipo de mulher você tem sido, né? Quais os resultados, né, atuais que sua vida apresenta numa dimensão familiar, relacional, profissional e espiritual, né? Então, que tipo de mulher você tem sido? E depois, eu quero que vocês pensem que tipo de mulher vocês realmente querem se tornar, né? Falar alguma coisa em detalhe, que tipo de atitude, de conquista, de mudança, transformação vocês querem fazer, tá? Deu para entender? É muita coisa. Não, deu para entender, deu para entender. Tranquilo, tranquilo. Viviane, tranquilo também? Tranquilo. Que bom. Bom, pode começar? Pode, fica à vontade. Mas aí é para responder, né, essas questões assim sobre qual tipo aquilo de que você mulher, sentir. etc, né? O que você sentir, assim, que tipo, o que você está sentindo agora, no tipo de mulher você tem sido, assim, né? Numa dimensão familiar, relacional, se quiser escrever, eu dou um tempinho também para escrever no papel, não tem problema. Mas para trazer um pouquinho para a gente daquilo que você está sentindo no momento, né? E aquilo que você acha que você precisa transformar, melhorar, que você realmente quer se tornar, né? Certo. Então, eu vou começar, acho que falando uma coisa bastante pertinente, né? A gente sempre enquadrou homens, mas principalmente mulheres, na mulher esposa, na mulher mãe, na mulher que quer ser uma profissional. Eu acho que
a mulher, ela é um pouco de tudo isso, mas também pode não ser nada. Eu acho que um objetivo bem estabelecido, seja ele qual for, ele pode te levar além e pode te levar a lugares, assim, dos quais você gostaria realmente de viver. Então, eu quero ser uma mulher que viaja o mundo, eu quero ser uma mulher que adota 10 mil cachorros. Tudo bem, eu acho que o objetivo é de cada um, sabe? Eu acho que a parte de você ter sempre você conseguir lidar com tudo isso é você colocar sempre numa balança, né? Aquilo que importa para você e também as formas como você lida por qualquer coisa. Hoje eu me vejo como uma pessoa que está numa fase da vida muito conturbada para entender exatamente o que vai ser o futuro. Eu não tenho necessariamente uma visão clara sobre o meu futuro, mas eu quero sim ser uma mulher que tem uma casa, que tem um trabalho, que tem um cachorro, que tem não necessariamente um marido, não, se tiver ótimo, se não tiver também, mas eu vejo assim, os meus objetivos, eles são pequenos e eles são a longo prazo, sabe? Então, eu acho que mais do que sempre pensar em categorizar nosso, essa é a mulher mãe, não, essa é a mulher profissional. Não, a gente tem que pensar em, assim, a nossa personalidade, ela vai englobar tudo, né? E os nossos objetivos têm que estar firmados, para lá na frente a gente poder se entender como pessoa, entender o que faz feliz e o que faz a gente infeliz, dentro de cada âmbito da nossa vida, né? Então, eu me vejo como uma pessoa que gostaria de se sentir mais realizada com os projetos que abraça. Então, eu gostaria de ser melhor em relação àquilo que eu me determino a fazer. Tá? Seja o que for, seja ser uma boa namorada, até uma boa profissional. Eu quero melhorar essa questão da minha vida para que eu possa sentir a plenitude de ter feito tudo que eu podia dentro de qualquer coisa que eu me comprometa a fazer. Muito bem. Bom. Viviane, depois eu falo mais alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Eu acho que não é que Dá para você falar um pouquinho mais alto, que eu não estou te ouvindo. Tá. Vamos lá, melhorou? Tá. Sim. Não é por já ter 61 anos, não é por já ter sido casada, por já ter uma filha, que eu acho que está tudo realizado. Eu acho que eu tenho muito mais coisa para realizar. Profissionalmente, eu não me dei por vencida ainda, eu ainda vou atrás, né? Tem coisas que eu gosto muito, como a parte de luminotecnia que eu estava fazendo, eu adoro isso. Mas, se não for por aí, eu vou achar alguma outra coisa para fazer profissionalmente. Então, não encerro a carreira agora, nem quando eu me aposentar. Vou conseguir me aposentar logo, mas eu acho que ainda tenho muito mais a realizar. Pessoalmente, eu acredito que eu tenho muito a consertar ainda, né? Porque eu acho que a gente tem que buscar erros, aprender com erros e consertar os erros. Então, eu, às vezes, crítica, então eu tenho que controlar um pouco o meu lado crítico. Na parte em relação a casamento, eu já tive um casamento pleno, eu não busco nada além disso hoje, né? Então, mas se acontecer, vai acontecer, e para mim não tem problema nenhum. Então, eu acho que assim, eu tenho que viver hoje, não tenho que pensar a longo prazo, como a Beatriz diz, num futuro. Eu acho que o hoje, para mim, é muito importante. Crescer hoje, buscar hoje uma coisa nova, é sempre o agora, né? Não dá para a gente ficar projetando, que nem eu digo para uma amiga minha, não vai ficar projetando, vamos fazer uma reunião com as amigas para daqui a um mês, porque às vezes daqui a um mês você já não tem mais determinadas amigas, né, que já foram,
Então, vamos fazer o quanto antes, que eu acho que assim, é sempre melhor a gente viver hoje e se realizar hoje. Né? Na parte espiritual, como eu te falei, eu busco sempre um aprimoramento. Não tenho azeite, então eu tenho que melhorar o caráter dos dias. E não é como muita gente fala, se eu sou assim até hoje, eu não vou conseguir mudar. Não, eu vou conseguir mudar sim, né? Eu vou tentar me modificar, principalmente quando vem uma crítica de um filho, de um amigo, né? A gente tem que pensar, quem sabe, e reverter todas essas críticas. Então, na parte pessoal é bem isso, na parte profissional é buscar sempre alguma coisa a mais, na parte de lazer é ir à luta e plantar, e colher, tudo que tem direito, e fazer um crochê e tudo mais, viajar, se for possível, nunca deixar os amigos, né? E nisso eu concordo, Beatriz, né? Eu acho que é bastante importante, e viver o dia, Sim, dia ok. tem Muito bem. o dia, acordar dando Viver o hoje, né? É isso que você. Cortou a sua fala? Viver exatamente. o hoje. Ah, tá certo. Viver hoje. Muito bem. Beatriz, no caso assim da tua busca, como é que você vê que você pode buscar assim tudo isso? Como que você enxerga assim hoje? Você falou que para você enxergar daqui a um tempo, né, lá na frente ainda, mas o dia de hoje, como é que você vai costumar a buscar assim as coisas? Como que você busca isso para os seus objetivos, as suas, né, o seu foco, aquilo que você quer realizar? Eu entendo que tudo na vida é que nem na engenharia, né? A gente constrói. Então, eu acredito que sempre existem um tijolo que você coloca lá num dia, no outro dia você coloca um pouco mais de cimento. Então, cada relacionamento que você cria um tijolo, cada objetivo conquistado é um pouco mais de cimento. Aí você vai uma promoção no seu emprego, você conseguiu uma porta nova para sua casa. Eu acredito que dentro dentro dos objetivos da vida, a gente pode até pensar, pode ser uma porta diferente, pode ser alguma coisa diferente, mas a gente tem que ter sempre um objetivo de ter cada dia uma coisinha a mais ali para a gente fazer. Cada dia mais uma conquista para a gente celebrar. Então, hoje eu consegui fazer uma apresentação, hoje eu consegui um cliente, hoje eu consegui assinar um projeto, hoje eu consegui. Então, cada uma dessas coisas vai construindo um tijolinho do que vai ser a sua base, né? Sim, perfeito. Muito bom isso que você falou. É assim mesmo, né? A gente precisa construir a cada dia, né? E essa construção, a gente está falando de alguma coisa externa, mas na verdade a gente está construindo dentro de nós mesmos, né? Dentro do nosso eu, né? E aí essa construção vai ficando cada vez mais forte, porque ela vai tendo essa base, né? E aí a gente pode avançar nas outras coisas, né? Conforme aquilo que a gente que for do nosso merecimento e também que a gente estiver plantando. A Viviane falou muito bem, né? Achei bacana isso que ela falou também, da gente plantar. Então a gente está plantando algo para a gente colher no amanhã, né? Para a gente poder colher amanhã, né? E esse plantio, ele pode ser com zelo, né? A gente pode zelar por isso, né? Ter um amor, assim, fazer as coisas com dedicação, né? Focar mesmo nos objetivos, né? Dizer assim, eu mereço, né? E se eu mereço fazer, talvez, uma faculdade, eu mereço aquele trabalho que eu tanto almejo, que é o foco da minha vida. E aí a gente se conquistando também a cada dia nessas falas, nessas palavras também positivas e acreditando nisso, né, com uma autoconfiança, autoestima, é bem provável que a gente conquiste tudo isso e lá na frente a gente possa colher flores, não é mesmo? Sim, sim. E uma coisa que eu acredito muito forte também é que muita gente
cria uma visão limitada de si mesmo pela forma como enxerga o outro, né? Então, assim, a pessoa, ela cria uma visão espelho de que ela não merece estar num trabalho bom, que ela não merece uma promoção, que ela não merece um namorado muito bom, porque ela projeta as coisas da vida das pessoas. Então, ela acredita que fulano não merece uma namorada tão boa. Ela acredita que o outro fulano ganhou uma promoção sem merecer. Então, a régua dela tá diferente, tanto para ela quanto para os outros. E você entender como você enxerga os outros, nesse momento, é fazer uma autoanálise também. Sim. Muito bom, isso mesmo. Viviane, tudo bem? Eu penso que isso é bárbaro que a Beatriz disse, porque muita gente ou se tem uma régua baseada em outros, ou então tem uma régua muito grande. Então, ela coloca objetivos que muitas vezes não são muito reais na vida dela. Então, a gente fica vendo aquele mundo de Oz, né? Achando que todo mundo pode ter um iate, achando que todo mundo pode ter isso, ou mesmo, né, que todo mundo pode fazer uma faculdade, que não existiriam técnicos se todo mundo fizesse faculdade. Então, tem que ir a seu tempo, né? Eu acho que tem que buscar os objetivos, mas sem projetar grandes coisas gigantes dentro dos seus objetivos, ou seja, buscando objetivos reais, né? Muita gente hoje olha, nossa, eu quero uma calça igual àquela, eu quero uma bolsa igual àquela, e para quê, né? Para que tanto materialismo? Então, tem que buscar objetivos, sim, reais, tem que buscar a sua casa própria, no caso da Beatriz, tem que buscar a sua vida independente, que eu acho que é extremamente importante, né? Agora, falar assim, não, eu vou morar numa mansão, gente, está muito longe disso, né? Então, quem sabe chegue a isso, mas primeiro busque os objetivos que estão mais à mão, mais reais, sempre pensando um pouco adiante, né? E isso não vai te frustrar tanto, eu acho. É a minha opinião, tá? Posso estar totalmente errada, mas eu acho que é bem por aí. Muito bom, nossa, perfeito, assim. Olha, vocês duas, assim, eu estou bem satisfeita com essa conversa. Eu espero que vocês tenham, assim, também gostado, né? A gente já está avançando um pouquinho, assim, no horário, senão a gente ficava mais um tempo aí conversando, porque é tão bom a gente falar, né, desses assuntos, e principalmente nós, mulheres, né, que a gente precisa ouvir essas coisas, né? É importante para a nossa vida, né? Para que a gente possa seguir em frente com força, com sabedoria, né? Hoje eu cheguei aqui na sala, né, e encontrei um papelzinho, achei uma graça, assim, alguém tinha dado esse papel que alguém deixou aqui na mesa em homenagem ao Dia da Mulher. Então está escrito assim: uma homenagem àquela a quem com força, sabedoria e delicadeza transforma nosso dia a dia em algo suave e encantador. Nossa, eu achei assim tão lindo, olha só, escrito de que rosinha. Delícia! Que Graça, delícia! eu cheguei aqui, né, e estava em cima da mesa. Eu falei, nossa, que graça, eu vou compartilhar com as meninas lá, com o pessoal do bate-papo. Então é isso, Muito né? lindo, só não me identifiquei na parte da suavidade e da delicadeza, mas de resto achei maravilhoso. Mas olha, se você buscar, você tem, viu? Alguma coisa aí, sim, com certeza. Todas nós temos, mas cada um, né? Lógico, se identifica aí com alguma coisa. Mas eu achei muito bonito e então dedico a vocês, né? Essa homenagem também. Quero assim agradecer assim a participação essa tarde, assim, né? Parece que passa voando, né? Se a gente tivesse mais assuntos, a gente ia com certeza conversar um pouco mais. E eu também, né, fico à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? E foi muito bom conhecê-las, viu? Muito grata mesmo. Espero que vocês tenham assim gostado. O prazer foi meu, foi muito bom o bate-papo, né? Foi bem gostoso mesmo. Muito obrigada, Adriana.
imagina, eu fico assim muito alegre, viu, de a gente poder tocar nesses assuntos que nos fortalecem, né? Como Com pessoa, como certeza. mulher. E também isso as outras mulheres podem ouvir, né? E verificar, assim, né? Até ver, nossa, a minha história é muito parecida com a da Beatriz, a minha história é parecida com a da Viviane, a minha história, eu também estou vivendo tal situação, né? E incentivá-las, né? Muito, muito amor, muito carinho aí a buscar essa força feminina, né? Em busca daquilo que a pessoa deseja, né? E como Com a Viviane certeza. falou, a gente precisa ter essa régua, a gente não pode também pensar tão lá na frente que a gente também não vai conseguir, né? Vou querer morar numa mansão, vou querer um avião, claro, é bom a gente ter sonhos, a gente sonhar, mas a gente também precisa ter o pé no chão, né? Saber, assim, da nossa realidade, não viver de ilusões, né? Viver da realidade. Sim. E com alegria, né? Entusiasmo. Tá bom? Acordar num comercial de margarina é a primeira coisa a se fazer. Essa eu E vou. parafraseando um cantor brasileiro de muito sucesso, existem dias de luta e dias de glória para todo mundo, né? Exatamente. Exatamente. Então tá bom, meninas. Muito grata. Sejam felizes e o que vocês precisarem, estou à disposição, tá bom? Um grande beijo. Muito obrigada, Adriana. Obrigada Para os Um nossos beijo, ouvintes. Adriana. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau para as nossas ouvintes também. Muito grata, viu, por vocês estarem ouvindo a gente hoje, no dia de hoje. E até breve.